connosco. Exatamente. Outra notícia que trazemos para aqui é sobre aquilo que é a continuação da União Europeia em manter-se à frente naquilo que é a defesa dos direitos e da privacidade dos seus cidadãos. Esta é uma notícia que é um bocadinho teórica, ou seja, basicamente a Comissão Europeia adotou novas regras para a cibersegurança, ou seja, os aparelhos que nós hoje em dia temos nas nossas casas, não é? Quase todos eles são wireless. E todos eles comunicam cada vez mais com serviços na internet, não é? Quer dizer, o crescimento da Internet of Things, não é? Internet das coisas, dos pequenos sensores, das casas inteligentes que nós temos, e nós próprios estamos ligados a tudo e mais alguma coisa. Nós temos as smart bands, os smartwatches, os smartphones, tudo isso está ligado. Uma balança hoje em dia, a gente pesa-se na balança e aquilo manda os dados para o nosso telefone, para uma aplicação qualquer. E a União Europeia quer regulamentar o tipo de uso que é feito desses aparelhos, da nossa informação e dos nossos dados pessoais e que deverão ser privados. E portanto, basicamente vai começar a regular o que é que os fabricantes têm que implementar e que tipo de defesas é que nós podemos ter para evitar fraudes e para evitar as fugas de informação daquilo que são os nossos dados. Por isso é que eu estava a dizer, a notícia é um bocadinho vaga, não fala de nada. Isto é uma coisa que está ainda para ser perfeitamente definida, mas as regras estão a ser desenhadas neste momento. Os fabricantes vão ter que desenhar melhores sistemas de autenticação dos utilizadores para se conseguir fazer pagamentos eletrónicos mais seguros e reduzir o risco de fraude. Vão ter que também implementar características nos aparelhos para não permitir o acesso não autorizado aos tais dados que são nossos e que são privados. E portanto isto vai entrar em vigor, dizem eles, no início de 2022, portanto já daqui a uns meses. E os fabricantes terão 30 meses para se adaptarem às novas regras. Isto em si não diz nada. Aliás, isto já foi falado, isto decorre de uma estratégia que já foi apresentada em dezembro de 2020, portanto há um ano atrás. E é interessante ver que a União Europeia de facto está a continuar a concretizar esse plano de defesa dos seus cidadãos, e é engraçado ver que os Estados Unidos estão a ir a reboque um bocadinho da União Europeia. O RGPD, não é? O Regulamento Geral de Proteção de Dados, veio revolucionar em algumas coisas, se calhar até mais para chatear do que propriamente para o nosso próprio bem à primeira vista, mas houve muitos serviços de empresas multinacionais que tiveram que se adaptar às regras da União Europeia, porque nos Estados Unidos aquilo, e perdoem-me a expressão, continua a ser o faroeste e é uma coboiada, não é? Todas as empresas fazem aquilo que querem, aquilo é tudo muito liberal e portanto ninguém tem grande problema com o uso que faz dos nossos dados, e é fácil de ver os problemas em que o Facebook tem estado envolvido, sendo uma rede social com muitos utilizadores, não é? Pelas fugas de informação que tem tido. E é interessante ver também como alterou a maneira também de pensar das empresas, que tu hoje em dia vês muitas empresas que sofrem leaks, não é? Cujos dados são divulgados na internet. Ainda há uns tempos atrás, por exemplo, a T-Mobile, acho que era a T-Mobile, mas uma dessas operadoras de telecomunicações dos Estados Unidos, acho que foram 100 milhões de utilizadores que viram os seus dados revelados publicamente na internet. Estamos a falar de tudo, desde cartões de crédito, números de segurança social, tudo. E uma das coisas, apesar deles não terem lá o RGPD, mas entretanto também pegou, e por exemplo estados como a Califórnia e outros têm legislações ou regulamentações parecidas com aquilo que é o nosso RGPD e que obriga as empresas a fazer essa divulgação dos leaks que sofrem. E que, portanto, tu vês que passado 2-3 dias e eles já anunciam que foram alvo disso e avisam as pessoas para tomarem as devidas providências. E, por exemplo, no caso dos cartões de crédito, cancelar os cartões de crédito ou fazer um freeze ou aquilo que é o cartão de crédito na América, aquilo é um bocadinho diferente.
Mas pronto, para estarem mais atentos. E portanto é bom ver a União Europeia empenhada ou manter este empenho naquilo que é a proteção dos nossos direitos como cidadãos, os nossos direitos, aquilo que é privacidade, e não deixar tudo à consideração das empresas para usarem os nossos dados a seu bel prazer, porque isso seria de facto muito perigoso. Eu acho que é um dos maiores problemas que nós vamos ter no futuro, esta questão da nossa privacidade e da questão de nós podermos defender os nossos dados só para nós, não é? Porque aqui o uso dos nossos dados contra nós é um perigo efetivamente real, não é? Ou seja, uma seguradora, por exemplo, ter acesso àquilo que são os nossos hábitos de exercício e negar-se, por exemplo, a prestar-nos a cobertura que nós temos direito, porque se calhar não fizemos tanto exercício como deveríamos ter feito e estamos a incorrer em hábitos pouco saudáveis e, portanto, eles poderem eventualmente cortar a cobertura. Estou a especular, não é? Mas, sim, mas é o futuro, sem dúvida. Mas que é o futuro, um perigo, não é? Isso, os dados, sem dúvida, que cada vez mais vão ser quase ouro, não é? Porque as empresas vão conseguir avaliar e prever comportamentos e perceber como é que as coisas funcionam com base nos dados que recolhem das pessoas e depois basta-se que sejam recolhidos de uma forma autorizada, não é? Ou então que seja de uma forma não autorizada ou maliciosa, não é? Isso depois já vai depender de cada um e sim, obviamente, que já não é a primeira vez que a Comissão Europeia mostra estar atenta a estas situações e aqui mais uma vez a dar cartas nisto, e ainda bem que nós cá estamos e que vemos que quem manda está a olhar para o futuro tecnológico, não é? Sim, é isso mesmo. Vamos ver quais é que vão ser as implementações. Acho que isto é muito relativo, porque os pontos de controle disto depois são complicados, não é? Porque isto desenvolve-se tanto software e tantos produtos que são lançados e entram por todos os lados, vindos da China, vindos da Índia, vindos de todo lado, que acaba depois por ser complicado de controlares este mercado, não é? Que é o grande problema da internet e tudo que está ligado à tecnologia hoje em dia, é que é complicado tu teres este controle, porque ninguém me impede de comprar, por exemplo, na China um router ou um smartphone e usá-lo cá, não é? E que até nem cumpre com aquilo que são os nossos requisitos legais, até em termos de frequências de utilização. Mas a questão é que eu acho que hoje em dia, em termos globais, mesmo as marcas que não são... Todas as marcas operam no mercado global hoje em dia, não é? Tu mesmo que compras um router na China, ele já vai estar mais ou menos preparado para aquilo que é a regulamentação europeia, por exemplo, até porque é um mercado muito grande. E nesta questão da internet das coisas, não é? Internet of Things, isto de facto é mesmo o Far West, não é? Nós temos N sistemas de comunicação, por exemplo. Tu tens N ecossistemas mesmo de software, tu tens da Google, da Amazon, tem N. Portanto, isto ainda está tudo a crescer por todo lado. E isso faz com que muitos deles não tenham sequer a proteção mais básica daquilo que é... eu já nem vou falar de dados de pessoais, não é? Mas mesmo aquilo que é autenticação, muitos deles fazem tudo às claras, ou seja, não há HTTPS, não há encriptação nenhuma, são dados às claras que passam através das nossas... Não mostram preocupação em manter alguma segurança. Nada, usam APIs que são completamente públicas e os dados vão às claras e são transmitidos, qualquer um que apanhe o stream de dados consegue ler o que lá está, não é? E se muitas das coisas são, eu diria, à primeira vista, são completamente inocentes, não é? Se eu tivesse, imagina um termómetro a dar um stream para um servidor qualquer para eu conseguir ver no telemóvel a temperatura que tem a minha casa, isso em si não é nada de especial. Pronto, as pessoas saberem que a minha casa está mais fria ou que está mais quente, pronto, não vinha mal nenhum ao mundo, digo eu. Mas se já souberem se a minha janela está aberta ou se está fechada, não é? Já é diferente, e nós cada vez mais estamos a caminhar para as casas inteligentes em que todo esse tipo de informações pode ser facilmente acessível.
pode ser acedida por pessoas que estejam mal intencionadas, não é? E esse tipo de equipamentos que são novos, quase 80% dos ciberataques fazem deles o seu alvo, não é? Porque são os elos mais fracos. Claro. Porque não têm grande capacidade de processamento, porque são relativamente simples, porque não têm muito processador, até porque senão as baterias vão abaixo muito facilmente, porque pronto, são equipamentos muito mais simples e que portanto não têm essas layers todas de proteção e são muito mais fácil de serem ultrapassar, atacados. sim. Sim. Sim, opa, isto e cada vez vai ser pior, não é? Porque é aquilo que eu te digo, opa, cada vez mais marcas chinesas, e atenção que há marcas chinesas que até podem fazer produtos decentes, mas também muitas das marcas chinesas querem entrar pelo preço e não estão preocupados em perder tempo com segurança e verificar se aquilo realmente está a funcionar sem grandes bugs, ou se depois vão lançar updates de segurança para corrigir. Não, aquilo tu compras com aquele software e morre com aquele software, porque aquilo foi vendido a $3, não é? E não dá para ter não muito dá para pagar mais ao custo. indiano Exatamente. para fazer o update. E que depois quem sofre com isso é os utilizadores, mas isso é o mundo que aí a culpa não é de quem está a vender, a culpa é de quem compra, não é? Porque obviamente se a gente tem de uma marca conhecida um produto que custa 100 e depois vemos de uma marca chinesa que ninguém conhece o produto a custar 20, eles tiveram que cortar em alguma coisa, não é? Mas pronto, opa, é sempre complicado, mesmo com estas regras vai ser sempre necessário que o utilizador tenha muito cuidado naquilo que usa, porque assim, opa, não quer dizer que as marcas grandes não possam ter problemas e falhas de segurança, mas a probabilidade acho que é inferior, e mesmo que elas apareçam, provavelmente esses fabricantes vão corrigir essas falhas. No caso de uma Samsung, no caso de uma Apple, no caso, quer dizer, estas empresas grandes que lançam equipamentos, smartphones ou outro tipo de equipamentos ligados à internet, quando se é conhecida uma falha, eles têm a preocupação de corrigir. Agora, se estamos a falar da marca Chingchungpai, não é? Quer dizer, aquilo, a falha que aparecer vai morrer com ela, não é? E é rezar para que ninguém a explore, não é? Sim. Por exemplo, uma das coisas que eu volta e meia até vejo à venda na internet, que eu até acho que é um produto interessante, e eu que sou uma pessoa ligada às tecnologias olho para aquilo como um produto interessante, mas nunca na minha vida eu comprava um produto daqueles para ter em minha casa, que é aquelas fechaduras que hoje em dia há, ou de fingerprint, ou de NFC. Tipo, eu nunca na minha vida trocava a fechadura de minha casa por uma fechadura daquelas. Tipo, aquilo é completamente abrir a porta de casa para um gajo que perceba minimamente de eletrónica ou de software, quer dizer, porque aquilo... E depois ainda por cima é que tu vês marcas e não vês marcas conhecidas, vês marcas que nunca ouvistes falar, a vender aqueles produtos por 30 euros, 50 euros, e tu pensas pá, isto é um produto engraçado, com fingerprint, a gente chegar ali para abrir a porta, mas depois eu ponho-me a pensar assim, isto deve ser a coisa mais fácil do mundo de hackear, meu. Pois. Isto está a abrir a porta da minha casa, tipo, não é? Isso. Eu tenho muita gente que me fala disso e eu sou completamente e frontalmente contra esse tipo de equipamentos, precisamente pela insegurança que isso traz. E toda a gente diz, mas tu que és um homem da tecnologia, que tens um podcast, se calhar por isso mesmo é isso que eu digo, precisamente por saber a porcaria que eles fazem e a insegurança que isso é. Portanto, a conveniência que traz versus a insegurança e o problema que pode trazer, não é? Porque estamos a falar da porta da nossa casa, não é? Não estamos a falar do galinheiro. Se for o galinheiro, compra e põe à vontade, não é? É mesmo assim, corres o risco de ficar sem as galinhas. Agora, da porta da nossa casa, nem pensar, porque aquilo é de certo que vai falhar, não é? Mas sim, é complicado. Eu vou-te dar um exemplo, mais um, e para terminar. Por exemplo, eu tenho tomadas inteligentes que eu ligo e desligo com o telemóvel e dá um jeitaço para controlar, por exemplo, o cilindro. E que foi a marca mais barata que eu encontrei na Amazon. E aquilo é chinês. Por acaso é uma das mais reconhecidas na área. Mas é chinesa. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Entretanto, li umas reviews e aquilo de facto é interessante e a marca tem algum prestígio internacional. Mas eu nunca tinha ouvido falar daquilo. É uma marca chinesa. Portanto, a Amazon nem é a Amazon que vende aquilo. É uma empresa do market da Amazon. Sim, do marketplace. Do marketplace, sim. Conforme veio, assim morreu.
aquilo não tem update nenhum, não é? Claro. Aquilo veio e morreu assim. Se aquilo tiver uma quebra qualquer, se calhar posso ter um vizinho que me está a ligar e a desligar o cilindro e eu vou tomar banho com água fria amanhã. Sim, mas o risco que corres aí é reduzido. Sim, é relativamente reduzido, lá está. É mais ter um que banho pode de água acontecer fria. É alguém te desligar enquanto estiveres a tomar banho ou É se isso, estiver é isso. Quer dizer, o máximo que pode acontecer é teres que desligar aquilo da tomada e pronto, e não se perdeu nada. Agora, mas lá está, pode eventualmente, Big Data, o meu perfil de consumo ser interessante para alguém, para saber se eu estou em casa ou se não estou, claro, caso consigam apanhar, mas não é? Mas isso é óbvio que acontece. Eu não sei se a esse nível se está a acontecer, mas hoje em dia, cada vez mais, por exemplo, e até para terminarmos, estamos aqui a alongar com esta situação, isto quase que dava um podcast. Mas sabes que os dados é um bocado a minha área, não é? E eu gosto, sei, por isso mesmo. percebo minimamente o que é possível fazer e quais são as formas, até muitas das vezes, deles conseguirem ter acesso a esses dados. Mas, por exemplo, aqueles cartões que tu tens do Continente, que te dá descontos em todo lado e que tu usas para pagar no Continente e pagas na bomba de gasolina e depois tens descontos para usar não sei aonde. Nos restaurantes. Exatamente. Aquilo é Big Data. Claro. Puro e duro. Claro. A grande fonte que eles tiram dali é perceber, tu como cliente, que tipo de produtos é que tu compras, quantas vezes é que abasteces, que bombas de gasolina é que vais, que combustível é que tu gastas, tudo. E que eles conseguem ter perfil. Exatamente. Sim. E estão ali a traçar um perfil, que é exatamente assim que se chama, é um perfil de cliente, né? Que tu depois vais cair dentro de um... Eles normalmente aquilo chamam-se os cestos, né? Eles criam vários cestos com perfis de clientes e tu há de cair num daqueles cestos. E tu estás a otimizar o algoritmo deles para perceber de que o leite tem que estar ao lado das natas, percebes? Ou percebes que depois no supermercado tu vais lá e vais comprar fraldas e ao lado tens cerveja. Porquê? Porque muitas vezes o marido vai comprar fraldas ao supermercado que a mulher pediu e ele olha para o lado, eu também não tenho cerveja, e leva. Porque eles sabem que muitas das vezes é o marido que compra fraldas e não é a mulher. Pá, isto é um exemplo estúpido, mas é assim que funciona as coisas, percebes? Sim. E tudo isto, obviamente, e não há almoços grátis, como se costuma dizer, não é? Porque eles dão e descontos e não sei o que mais, mas eles estão a ter benefício por outro lado. E muitas das vezes esse benefício para a pessoa é transparente, mas na realidade ele por trás existe. Claro. É mesmo assim, não é? Isso normalmente a gente costuma dizer, quando tu não pagas pelo produto é porque o produto és tu, não é? Claro, é isso. Por isso aqui não muda nada, não é? Mas avançando, que estamos aqui a estender aqui com a cibersegurança.